E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma edição do 6 a 1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse aqui é o canal 6 a 1 e desde o início eu peço para você, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal caso ainda não esteja inscrito, usa os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos que a gente vai abordar e também deixa o seu questionamento para a próxima edição, fechou? Lembrando que esse vídeo é feito com apoio das lojas do Cruzeiro, QR Code está aqui bonitão na tela, link na descrição também, tá? Se você quiser comprar produtos oficiais do Cruzeiro, camisa de jogo, de treino, uma infinidade de produtos oficiais do clube, compra nas lojas do Cruzeiro, esse link aí te leva para a conversa de WhatsApp mesmo com o pessoal da loja do Cruzeiro, lá da Savassi especificamente, tá? Eles entregam em qualquer lugar do planeta Terra, tá? É só combinar direitinho ali, tudo mais. Obviamente, se você mora em Belo Horizonte, região metropolitana, entrega mais fácil, mais rápido, né? Se você mora em Bangladesh, vai demorar um pouquinho mais, mas se você é cruzeirense e quiser comprar produtos oficiais do Cruzeiro, dá para fazer isso nas lojas do Cruzeiro. Se você é sócio, especialmente, pede desconto, tá? Porque quem pede desconto às vezes consegue, quem não pede não ganha nunca, tá bom? Então, lojas do Cruzeiro, parceiro aqui do canal, valeu demais por isso. E vamos lá às perguntas. O Henrique Alves perguntou: Emerson, se repararmos bem, nas últimas 3 temporadas, guardadas as devidas proporções de qualidade de elenco, sempre começamos o ano mal. Atingimos o auge no meio da temporada e voltamos a cair novamente de rendimento no segundo semestre. Você acha que isso é uma questão física, técnica, psicológica? Henrique, obrigado pela pergunta. Eu acho que é uma questão física, técnica, psicológica e de qualidade, tá? Tem todas essas situações envolvidas aí, mas cada ano teve o seu contexto, né? Tem algumas diferenças, alguns detalhes para a gente observar. Você citou aí 2023, 24, 25. 2023 é o ano que o Cruzeiro começa com o Pessolano ficando meio sem querer ficar, né? Era um Cruzeiro que era fraco para disputar uma Série A, mas conseguiu uma permanência heróica ali, mas era um time tentando se remontar depois de 3 anos na Série B e com muitas indefinições. Então, o Pessolano fica num primeiro momento, meio sem energia, meio sem paciência, né? A gente via que o Pessolano estava meio desgastado no momento, meio cansado mesmo, e aí ele acabou não entregando um bom trabalho naquele início de ano, né? Saiu após a eliminação na semifinal do Mineiro para o América, algo que aconteceu muitas vezes ultimamente. 2024, aí a gente já teve o trabalho do Larcamon e nós não começamos mal com o Larcamon. O início de ano do Cruzeiro foi bom, inclusive ganhando o clássico sobre o Atlético na casa deles, um clássico que o Cruzeiro era longe de ser favorito. Só que a gente perdeu jogos, assim, extremamente dolorosos, né? A gente perdeu a final do Campeonato Mineiro em casa para o Atlético, aquela virada lá, né? Que a gente estava sendo campeão mineiro com um empate. O Vital faz um gol, né? E depois a gente toma a virada ridiculamente na segunda etapa e perde o título em casa. E teve a eliminação na Copa do Brasil para o Souza, né? Aí, após esses episódios, o Larcamon é mandado embora, mas não foi um início de ano de resultados ruins, igual a gente está vendo agora nessa temporada, ou a gente viu com o Diniz, ou mesmo com o Pessolano. Tá? 2024 foi um ano diferente dos outros. Aí, com a saída do Larcamon, a gente faz uma aposta ali no Fernando Seabra, né, que conseguiu entregar o resultado por algum momento, e depois na reta final realmente teve uma queda, né? E assim, 2023 a gente não é que melhorou na reta final, a gente fez o suficiente para não cair, né? Mas foram vários empates ali naquela força-tarefa Autuori e Seabra, né? Que voltaria em 2024 como técnico principal. Aí 2025 é um ano que o Cruzeiro começa com o Diniz, e não era para ter começado com o Diniz, pela forma como terminou o 2024, né, após a perda na Sul-Americana e tudo mais, não era para o Diniz ter ficado, deu aquela entrevista maluca, aí foi erro, para mim, total da diretoria, né, o Pedrinho que quis dar um voto de confiança para o Fernando Diniz, durou 3 jogos, né, o voto de confiança, ele foi mandado embora, o Cruzeiro ficou um período sem técnico, com Wesley Carvalho de quebra-galho, até o Leonardo Jardim fechar e vir de fato para o Cruzeiro. E aí a gente teve a situação na temporada agora de 2026, que o Jardim quis sair, o Cruzeiro optou, né, por trazer o Tite, foi uma escolha, né, do clube, e eu não vou culpar o Cruzeiro por ter feito a aposta no Tite, porque eu falei aqui que era uma aposta que fazia sentido quando você olha o currículo e tudo mais, era o melhor treinador
disponível, pelo menos quando você analisa a capacidade demonstrada. O problema é que até agora o Tite não mostrou nada na prática, né? Aqui no Cruzeiro as coisas não estão funcionando, não encaixou, e vamos ver por quanto tempo dura, tá? Mas assim, acho que a gente pode pegar detalhes aí, cara, e assim, não acho que tenha uma receita, tipo assim, o Cruzeiro começa mal o ano na parte física. O calendário desse ano é diferente dos anos anteriores. Eu citei 2024, que foi um ano totalmente diferente, que a gente começou com vitórias e tudo mais, né? Então, eu acho que são diferentes fatores, as trocas, todas elas são motivadas por falta de resultado. Se a gente analisar, não, mas perdeu porque o técnico era isso e aquilo. O que importa no futebol é ganhar, gente, tá? Se o Cruzeiro tivesse entregado resultados, não teria trocado treinador, teria mais sequência os projetos. Os trabalhos são interrompidos quando o técnico não consegue performar, não consegue render nada, e hoje a gente vê o Adenor com aproveitamento de pontos próximo ao que foi o Fernando Diniz, que foi o pior treinador entre esses aí, né? Fernando Diniz, Zé Ricardo, foram os piores treinadores que a gente teve nesses últimos anos. Então, assim, é esse o patamar que o Tite se colocou nesse momento. Vai conseguir tirar? Não sei, isso aí é o tempo que vai responder mesmo, tá? Mas seja como for, a reação precisa vir logo, porque nesse final de semana o Cruzeiro já corre risco real de ser eliminado do Campeonato Mineiro. O Patrick Cardoso falou: com as recentes baixas de Vidalba e Jonathan Jesus, acha que seria melhor testar Bruno Alves na zaga ou trazer um zagueiro que venha para ser titular ao lado do Fabrício Bruno? Patrick, obrigado pela pergunta. No caso, o Vidalba não é uma baixa recente, né? O Vidalba é um retorno, né? Ele foi baixa no final do ano passado, tá voltando agora. É que a gente não sabe como volta, né? Jogador que se machuca, a gente não tem muito, não dá para você cravar que o cara vai voltar no mesmo nível que ele estava quando saiu machucado, né? O Vidalba machucou contra o Corinthians no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil do ano passado. E aí tem alguns pontos, né, gente? O Vidalba, por exemplo, ele é um jogador que tem uma carreira constante em alto nível? Não, não é. Eu acho que o Vidalba fez um 2025 muito bom mesmo. Mas o 2024 foi ruim. Como que vai ser o 2026 dele? Porque a gente está vendo vários atletas que fizeram um ótimo 2025 fazendo um 2026 de merda até agora. O Vidalba vai conseguir elevar o patamar de desempenho ao que ele mostrou ano passado na época do Jardim, ou ele vai ser o Vidalba lá de 2024 de novo, o Vidalba do Diniz, o Vidalba que nem parecia jogador profissional, como disse o Leonardo Jardim numa das primeiras vezes que viu ele treinando e jogando. Então, são aspectos que a gente precisa observar bem, né? Analisar. Então, assim, quando você me pergunta, pô, você usaria o Bruno Alves? Usaria. Daria chance para o Bruno Alves. Eu acho que tem que ser observado. O Bruno Alves e até o próprio Janderson. Afinal, são dois zagueiros que não têm mais idade para sub-20, eles são jogadores que ou jogam no profissional do Cruzeiro ou de outro clube, não tem outra opção para eles, tá? Então, se o Cruzeiro acha que eles não são bons o suficiente, empresta, vende, negocia, como a diretoria está adorando fazer agora, né? Manda embora por qualquer miséria, mas esse não é um jogador que você pode deixar no elenco sub-20, como poderia ter deixado o Batistella, como poderia, né? E outros nomes aí. Esse não. Esse é um jogador, Bruno Alves, né? Esses, Bruno Alves e Janderson, não tem idade de base. Ou joga no profissional aqui, ou tem que jogar em outro clube. Então, o Cruzeiro tem que fazer essa análise. E aí tem um ponto. Bruno Alves jogando lá no sub-20 do Cruzeiro. Várias temporadas, antes no sub-17. Um tempão. O cara joga 300 jogos na base do clube. Será que vai matar alguém, dar um jogo de mineiro para esse cara? Mas e se ele jogar mal? Se ele jogar mal, ele vai fazer o que o João Marcelo tem feito todo jogo. Ele vai fazer o que o Fabrício e o Bruno fez em algumas partidas, inclusive importantes aí. Se ele jogar mal, ele não vai fazer muito diferente. Agora, e se ele jogar bem? E já pararam para pensar que tem um risco do cara jogar bem? E você falar assim, opa, talvez esse menino aqui tenha alguma qualidade, né? E aí, se ele jogar uma partida mal, significa que não presta? Não, cara, não significa que não presta, né? Da mesma forma, se ele jogar uma partidaça, ele não vai virar o novo Thiago Silva, o Beckenbauer, não vai virar. Mas é um jogador que talvez possa ser considerado. Agora, fazendo a resposta de maneira mais ampla, né? Cara, o Cruzeiro queria contratar o Vitão, né? A gente queria contratar o Vitão, que era do Inter e foi para o Flamengo. O Cruzeiro queria contratar esse cara. E aí depois, assim, aconteceu muito pouca coisa para o Cruzeiro concluir que não precisava mais de um zagueiro, né? O Cruzeiro meio que estava pensando em envolver o Jonathan na negociação pelo Gerson, não envolveu, o Jonathan ficou.
Não é que fez grandes jogos também, mas o Tite viu meia dúzia de treinos e falou: não libera o Jonathan, eu confio nele, eu quero ele aqui. Legal. Mas aí o jogador ficou, infelizmente sofreu a lesão, aí é azar, né? E agora o Vidalba voltando, o João Marcelo não conseguiu se emendar e o Fabrício Bruno ainda caiu de desempenho. Então eu olho para esse cenário e falo, pô, precisa de um zagueiro? Eu acho que precisa. Assim, eu tenho uma preferência por ver os caras do Sub-20 jogando antes de ir ao mercado. Você dá uma chance para o Janderson, dá uma chance para o Bruno Alves, vê o que eles arrumam. Se eles conseguirem jogar bem, podem virar alternativas. Agora, a gente não dá oportunidade, faz outro mineiro de bosta, e aí sabe o que vai acontecer com aquele torcedor mais crítico? Ele vai falar que a culpa do Cruzeiro ter feito um mineiro ruim é da base, quando não é. Né? No mineiro, esse início de brasileiro, são os profissionais, são os adultos. Nós não estamos falando de garotos. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando você pega um menino de 16 anos e joga no profissional. Muito cuidado. Quando esse cara tá com 20 anos, gente, e ainda mais caso do Bruno Alves e do Janderson, 21, o cara vai ter paciência com o quê, caralho? O jogador já não é mais base, ele já é adulto. Você tá esperando o quê? Fala, ô filhão, você tá pronto? Vê o cara treinando. Se o cara tá no treino, você falou, esse cara não tem condição, ele tem 21 anos, ele não deveria estar treinando com o elenco principal. Primeiro ponto, tá? Aí é o erro da sua formação. Mas a gente viu o Bruno Alves jogando muito bem por muito tempo na base. Tem coisas para trabalhar? Tem. Todo jogador tem coisa para evoluir até o dia que ele para de jogar. Todo mundo tem pontos de melhoria em qualquer setor, seja no futebol ou fora dele. Agora, o jogador ficar no Cruzeiro e não ter a oportunidade, é o que aconteceu com o Joseph, que está lá treinando separado, por exemplo, é uma coisa que eu nunca vou aceitar legal. Você tem que dar oportunidade pro cara, velho. O cara serviu o seu clube por tantos anos e ele não vai receber a chance, sabe, no profissional, de mostrar se ele é bom, se ele é ruim. É isso que eu tô falando, tem que dar oportunidade. Agora, se aparecer o Cruzeiro contratando um zagueiro aí, eu não me oponho, não, velho. Não me oponho mesmo. Até porque a nossa defesa está uma peneira, né? Todo mundo que chega faz gol ali com a maior facilidade do mundo. Hoje nós não temos uma barreira defensiva, né? A gente tem ali jogadores posicionados na defesa que tocam a bola de um lado para o outro e na hora que eles têm que defender, eles não conseguem ganhar uma disputa, fazer um desarme, não ganha na corrida de ninguém. E a gente está aí penando com esse início de temporada ridículo. Cruzeiro de Aço. Qual a chance do América abrir as pernas no último jogo para tentar eliminar o Cruzeiro? O Cruzeiro, quando tem chance, não aproveita. Acha que podem entregar para nos atrapalhar? Cruzeiro de Aço, obrigado pela pergunta. Cara, honestamente, eu não acho que a gente tem que preocupar com isso, não, tá? Só para explicar, por que ele está falando dessa questão do América eventualmente abrir as pernas na última rodada, né? Entregar o jogo para prejudicar o Cruzeiro. Porque na última rodada, o América joga contra o Norte, tá? Que é o líder atualmente do grupo do Cruzeiro. Só que aí tem um detalhe, gente, é muito simples. Se o Cruzeiro ganhar os dois jogos restantes, ele joga contra o América nesse domingo e na última rodada ele joga contra o RT. Se o Cruzeiro ganhar os dois jogos, ele vai a 15 pontos. Ele ou vai ser o líder do grupo ou ele vai ser o melhor segundo colocado. Questão de matemática, combinação de jogos, tá? Se o Cruzeiro ganhar as duas partidas, ele vai se classificar no Mineiro. Então, a gente não está dependendo do América. O Cruzeiro depende do Cruzeiro. É aí que está o problema. Eu sei, é aí que reside o problema. Mas qual que é a questão? A gente vai jogar com o América agora. E esse é um jogo difícil, né? Nesse domingo aí, Mineirão. É um jogo complicado para o Cruzeiro. O América sempre joga muito bem contra nós e o Cruzeiro está se mostrando um time extremamente vulnerável, capaz de perder para qualquer um. Então, qual que é o ponto? Não é que o Cruzeiro tem que preocupar com a América no outro final de semana. O Cruzeiro tem que preocupar com a América nesse. Tem que primeiro ganhar do América esse jogo, porque o empate já deixa a situação do Cruzeiro bem complicada. E uma derrota, dependendo do que acontecer em outros jogos ali, né? Porque tem, por exemplo, o Atlético Mineiro. Deixa eu até olhar a tabela aqui. O Atlético Mineiro joga contra o Atlético. Atlético Mineiro ganhando, vai a 13 pontos. A gente tem o RT jogando contra o Tombense. Se o RT ganha do Tombense aqui, vai a 14. E aí a gente já teria 14, 13, o RT e Atlético. O Cruzeiro tem 9. Então, se o Cruzeiro não ganhar, o Cruzeiro perde para o América, ele chegaria no máximo a 12. Então, aqui, ele perdendo para o América vai a 15, a gente já não chegaria neles. O Norte ganhando o jogo deles contra o Uberlândia em casa, vai a 14. Aí já fica mais complicado para o Cruzeiro buscar. Então, meus amigos, é muito simples a matemática.
O Cruzeiro tem que ganhar os 2 jogos. Se o Cruzeiro ganhar os 2 jogos, ele vai se classificar. Ponto. Tá? O Cruzeiro não tem que olhar para o norte, não tem que olhar para o norte, para o sul, não tem que olhar, o norte. Não, se o norte perder, legal, bom para a gente, né? Que aumenta a chance até de passar em primeiro. Se o Cruzeiro não fizer a parte dele, não adianta torcer para os outros, porque a gente não classifica, tá? E aí você pode me dizer, Emerson, eu quero é que perca esse jogo para o Tite ser demitido e tudo mais. Eu vou usar um exemplo que aconteceu no nosso rival há pouquíssimo tempo atrás, né? Que foi o Atlético. Começou mal, se classificou na Bacia das Almas, estava com um trabalho que claramente não ia para frente com o Filipão, né? E no meio da final, da fase final do Campeonato Mineiro, eles mandaram o Filipão embora, trocaram de técnico e foram campeões. Então, eu não fecho com esse negócio de vamos torcer para perder, para trocar o técnico. Não. Se você concluiu que tem que trocar o técnico, que o trabalho não evolui, você pode concluir mesmo classificando. Você pode demitir o Tite mesmo classificando no Mineiro. Uma coisa não invalida a outra. Tá? Então, eu acho que é isso que o Cruzeiro tem que saber trabalhar agora. Tem que jogar bem contra o América e tem que conseguir essa vitória. Sim, o jogo é no Mineirão, é na nossa casa e esse elenco já decepcionou demais a torcida. Então, precisa dar uma resposta. E aí, gente, se empata ou perde para o América, eu acho que não vai ter muita coisa como defender Tite, jogadores, tá? Só é muito importante a gente lembrar disso. Não é só o Tite. Tem um grupo de jogadores devendo demais e que precisa ser devidamente cobrado. Internamente, pelo Pedrinho, parece que isso aconteceu, e precisam ser cobrados pela torcida também. O José Fernando Campos. Caramujo, o Cruzeiro vai buscar o Leonardo Jardim? Ô, José, obrigado pela pergunta. Se dependesse do Cruzeiro, ele não precisava buscar o Jardim. O Jardim não tinha nem saído, né? Esse é o ponto. Agora, eu achei que a pergunta ela tem algum grau de pertinência, e eu até coloquei de outra forma aí no título, né? Se o Cruzeiro tem que esperar pelo Leonardo Jardim, ou até quando vale a pena esperar. Eu tenho muito claro que o Cruzeiro não pode criar na figura do Leonardo Jardim um fantasma. Sabe aquele negócio que a qualquer resultado ruim que aconteça, ó, o Jardim, igual a torcida do Flamengo fez com o Jorge Jesus, por exemplo. E isso não seria bom para ninguém, tá? O Cruzeiro ele não conseguiria sair do lugar, e isso seria ruim, inclusive, pensando se um dia o Leonardo Jardim voltar. Porque se o Leonardo Jardim voltar um dia, a expectativa que a gente tem ela já é grande. Mas aí se criaria uma expectativa de um Mago Merlin. E ele é careca, mas não é um Mago Merlin. Ele não vai conseguir fazer milagre. É só lembrar que no trabalho do ano passado, né, ainda que ele tenha pegado uma terra arrasada, demorou, né, até conseguir entregar desempenho, resultado. Foram ali, o início dele foi ruim, assim, a nível de resultado, parecido até com o do Tite, né? O desempenho inicial. Depois a coisa foi encaixando e a gente teve até sequência de vitórias. Foi um período muito legal do Cruzeiro ali no o meio, né? Do ano com o Leonardo Jardim. Ele que sair, questões pessoais. O papo, num primeiro momento, é que ele precisava descansar e tudo mais, que ele teria pedido alguns meses. Eu não sei exatamente quando, eu já vi alguns boatos aí de que o Jardim poderia considerar voltar a trabalhar em março. Eu não sei se ele consideraria voltar a trabalhar no Cruzeiro, tá? E aí tem um ponto. O Jardim, o Jardim ele tem uma relação muito boa com o Pedro Lourenço, né? O Pedrinho falou sobre isso já, disse até em entrevista recente aí que conversa direto com o Leonardo Jardim. Então, assim, gente, eu acho que o Cruzeiro poderia ter uma situação muito clara com o Leonardo Jardim, tá? Se eles concluírem que o trabalho do Tite não deu certo, não vai dar certo e tem que trocar, poderiam chegar para o Jardim e falar assim: o Jardim, o negócio é o seguinte: o Tite está demitido, o Tite está fora, tá? Nós estamos precisando de treinador. Quando é que você pode voltar a trabalhar? Quando você acha que você está bem para voltar? Eu estou bem em março, estou bem em abril, ou não estou bem ainda. Porque se o Jardim estiver disposto a trabalhar, eu acho que aí valeria a pena o Cruzeiro fazer um esforço para tentar trazê-lo. Mas eu não vou alimentar nem em mim e nem em vocês que isso seja uma hipótese realista, tá? Porque a gente criar essa expectativa agora, como eu já citei, não vai ajudar, né? Tinha uma frasezinha antiga que o povo ficava brincando: não crie expectativas, né? Crie porquinhos, porque no final das contas, pelo menos, você vai ter bacon. Não crie expectativa, tá? Eu estou tentando não criar essa expectativa de volta do Jardim para não ficar preso numa realidade paralela de um técnico hipotético que talvez vá querer voltar para o Cruzeiro. Isso não é positivo, não é produtivo para nós.
E se eventualmente acontece do Leonardo Jardim falar assim, beleza, tô bem agora, tô bem, resolvi minhas paradas, quero trabalhar. Gente, tem que voltar um Jardim, assim, muito disposto, porque eu até reclamei muito sobre a questão de energia, né? A falta de energia do Tite, seja na beira do campo, seja nas coletivas, seja no dia a dia. Ele me parece um cara que tá meio, sabe, meio sem alma, assim. E o Leonardo Jardim teria que chegar, assim, versão Velho Testamento, tá? Teria que chegar de pau duraço para fazer um trabalho realmente, assim, impactante. Chegar botando o dedo na cara de jogador, tirando quem não estivesse esforçando, fazendo aquilo que ele fez, né, no ano passado e que conseguiu trazer resultado. Infelizmente, parece que o nosso elenco é o mais mimado, né, do futebol brasileiro, e é um elenco mimado sem ter ganhado absolutamente nada, o que muito me impressiona, mas, salvo raríssimas exceções, tá, gente? Tem jogador do Cruzeiro que não se encaixa nessa definição, não. A gente pode falar de Kaique, de Romero, de Matheus Pereira, são caras que têm se esforçado muito. O Cássio faz o que dá também, né? Enfim, mas é um elenco muito mimado. Então, o Leonardo Jardim, a gente precisa de Jardim ou de qualquer outro treinador que seja capaz de cobrar e extrair o melhor desses atletas, tá? O técnico tem a parcela dele, mas nenhum técnico vai fazer milagre com um elenco que não se esforçar e que não tomar a decisão certa na hora que entra em campo. J. Spíndola falou: repetir a temporada passada e ganhar o Mineiro seria uma temporada boa? Jota, obrigado pela pergunta. Então, é que a gente tem uma competição nesse ano que ela é diferente do ano passado, né? A gente jogou a Sul-Americana e esse ano a gente joga a Libertadores. Cair na fase de grupos da Libertadores seria um vexame. Mais um, né? A gente já tem colecionado vários. Então, não. A resposta é não. Porque no ano passado, o que o Cruzeiro fez? Não ganhou o Mineiro, caiu na semifinal, e esse ano, você falou, ganhar o Mineiro. Então, o Cruzeiro ganha o Mineiro. Copa do Brasil, semifinal. Não é ruim, mas não é suficiente. Copa, você entra para ser campeão. Campeonato Brasileiro, terceiro lugar, para o time que está na lanterna, nesse momento, falar em terceiro lugar para o Cruzeiro seria título, tá? Seria ótimo, terceiro lugar de brasileiro. E na Libertadores a gente precisa fazer uma campanha de passar da primeira fase, de ir para o mata-mata e tentar avançar o máximo possível. Então eu acho que repetir, né? Eliminação no torneio continental, título mineiro, semi de Copa do Brasil e terceiro do brasileiro, não seria bom. Seria no máximo satisfatório, porque no final do ano a gente ia falar assim: ó, terceiro lugar do brasileiro, estamos no pódio, mas não seria o suficiente, né? O projeto do Cruzeiro pede título e isso foi colocado de forma muito clara pela diretoria também, tá? O Cruzeiro precisa ganhar título, título de verdade, não título de campeonato mineiro, ainda que seja importante voltar a ganhar o mineiro também, porque são 6 anos sem ganhar essa porcaria. O João Batista Silveira: cara, amor, você acha que o Pedrinho pode ficar de saco cheio se o time não ganhar título de expressão e vender o clube? João, obrigado pela pergunta. Cara, sempre é um risco, uma possibilidade que existe. A partir do momento que ele comprou o clube, se um dia ele encher o saco e quiser vender, ele pode fazer isso. Não vejo isso acontecendo, tá? Não acho que seja o projeto dele, da família. Eu acho que eles realmente compraram o Cruzeiro para ser o dono do Cruzeiro mesmo, sem nenhuma necessidade de lucrar para revender. Não, não foi o plano. Ele quis comprar o Cruzeiro porque ele quer ser dono do Cruzeiro. Tá? E eu imagino que, vendo aí o Pedro Júnior diretamente envolvido no dia a dia, né, tem uma ideia de longevidade mesmo, de passar adiante aí essa cultura e desses profissionais no clube. Tá? Então, assim, não acho que seja o caso do Pedrinho estar pensando em vender. Agora, um risco, que eu acho que esse é mais importante da gente considerar, é o risco do Pedrinho ficar puto, encher o saco e resolver investir menos, ou parar de investir. Tipo assim, ó, eu só vou fazer o obrigatório, que é pagar as dívidas, mas eu não vou ficar botando 200, 300 milhões por ano para contratar jogador. Entendeu? E aí, ó, vamos ter que reduzir a folha porque eu não quero mais gastar tanto com o Cruzeiro. Isso é uma coisa que pode acontecer, gente. O clube é dele, ele define a política, a folha salarial, ele define essas coisas. E nós, torcedores, somos reféns. Aí você vai virar para mim e falar assim: mas isso começou agora? Não, a gente já era refém, só que a gente era refém de gente que foi colocada no poder por uma eleição feita por aquela igrejinha do Barro Preto, né, que existia ali, que era o Conselho Deliberativo, e os presidentes, né? A família Perrella, que foi dona do Cruzeiro por muito tempo, sem jamais ter pagado por ele, como o Pedrinho está fazendo, né? Os Perrellas, o Gilvan, o Wagner, essa galera toda,
eles mandavam no Cruzeiro, faziam o que queriam lá também, né? Só que sem ter o ônus, né? Eles só tiveram o bônus, só tiveram as benesses. Então, meus amigos, agora o Pedrinho tem essa parcela de responsabilidade. Não vejo ele pensando em desistir, tá? Eu acho que ele segue focado e querendo o melhor pelo Cruzeiro, mas é fato que algumas coisas dão uma desanimada em qualquer ser humano, né? Olha, assim, os vacilos que o Cruzeiro comete, erros repetidos, jogador meio preguiçoso. Então, assim, é um risco que eu temo, tá? Eu tenho medo de verdade disso. Mas espero que o Pedrinho siga naquele compromisso dele, né, de fazer o melhor pelo Cruzeiro e tudo mais, e fazer o Cruzeiro forte, já que ele também é um cruzeirense, né? Então, o Cruzeiro ganhando é uma vitória dele mais do que de qualquer um de nós, né? Eu imagino que a nossa alegria como torcedor seja gigantesca. A dele, sendo campeão de algo grande como dono do clube, eu não consigo nem imaginar quanto seria. E ele está investindo para isso. Eu espero que os jogadores e as comissões técnicas consigam entregar. E o David Bertolin pergunta: você já pensou em criar um canal alternativo para falar sobre o futebol em geral, dando destaque para o que acontece no momento? Como foi a Copa do Mundo de Clubes, como será a Copa do Mundo de Seleções do próximo ano, Premier League, contratações, polêmicas dos outros clubes. David, obrigado pela pergunta. Não só pensei, como criei. É o canal CEP Futebol. O link dele está aqui na descrição, inclusive, né? Criei eu, Caio Fábio, Pedro Torres, a gente criou lá esse canal. CEP são as iniciais, né, gente? Caio, Emerson, Pedro. Meu nome não é Caramujo, é Emerson, para quem não tá ligado. Então temos lá o canal, a gente tem feito lives nas quintas-feiras, tá? À tarde. Acho que eu vou transmitir uma delas aqui no 6x1 também, para vocês conhecerem logo aí, tá? E aí, chega lá, se inscreve lá, assiste os videozinhos que a gente tem feito sobre futebol internacional, basicamente. A gente tem falado de outras ligas aí, e aí acaba falando sobre diversos assuntos dentro de cada vídeo. Então, convido vocês a conhecerem o canal CEP Futebol, além do 6x1 que a gente tem tocado aqui há quase 10 anos, hein? Fiz esse cálculo aí, inclusive. Esse é o 10º ano do canal 6x1, tá? Porque ele começou em 2017, né? Então, 2017 todo, você faz a soma aí. O 10º ano é 2026. Então, estamos aí rumando para o 10º ano de canal 6x1, agradecendo demais a todos pela presença. E se você gosta, né, de futebol internacional, se inscreve lá, eu tenho certeza que você vai gostar do CEP Futebol também. Beleza? Por hoje é isso. Se gostou, eu peço para você deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos que a gente abordou e para fazer a sua pergunta para que eu responda numa próxima edição. Lembrando que amanhã, né, se você está vendo esse vídeo no dia que ele é publicado, amanhã, domingão, dia 8, meio-dia, vai ser o pré-jogo de Cruzeiro e América, tá? Então, dá essa moral para a gente, chega aí para resenhar sobre Cruzeiro e Coelho, essa partida decisiva, né? Um mini clássico de Campeonato Mineiro. Clássico é Cruzeiro e Atlético, né? Cruzeiro e América é um mini clássico, mas tem também sua importância, a gente precisa ganhar para ver se começa a reagir e sai dessa fase ridícula aí, tá bom? Obrigado, gente. Um beijo no cérebro, um abraço. Deixa o like, se inscreve, tamo junto, é nóis. Fui!